Gente, eu quero lembrar vocês que hoje é um maravilhoso dia pra gente voltar a falar de amor, do dia dos namorados, de casamento e tudo mais. É dia de Santo Antônio. Já fez sua simpatia aí, mulher? Já colocou Santo Antônio na geladeira, no congelador? Faz isso não, amiga. Não faz isso. Coitado do santo. Então vamos falar sobre Santo Antônio e voltar ao assunto sobre namoro, relacionamento, frequência do amor, vibração do amor e tudo mais, né? Tô até na cor do amor aqui hoje. Coloquei especialmente para o dia de Santo Antônio, o santo conhecido como casamenteiro. Antes de contar a história de Santo Antônio, voltar a falar do assunto relacionamento, para você que tá chegando aqui ou chegou há pouco tempo, para conhecer um pouquinho de mim. Eu amo conhecer a história do outro, a história por trás de tudo. Caiu o negócio ali, as coisas falam aqui. A história por trás de cada coisa, a origem das palavras, tudo. Eu sou apaixonada por isso, inclusive saber a história das pessoas que eu conheço na rua, que eu me conecto. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um mundo e é apaixonante conhecer, né? De onde vem a pessoa? Como tudo começou? Eu sou essa pessoa desde pequena. Então, falando de Santo Antônio, esse santo maravilhoso, que ficou conhecido como Santo Casamenteiro. Ele nasceu em Portugal, alô Portugal, nasceu em Lisboa, em agosto. E, se eu não me engano, 1192 o ano. Acho que é isso. Datas, vamos fugir um pouco das datas. Mas nasceu em Lisboa e aos 19 anos ele teve o chamado para ir para o mosteiro, para seguir o caminho, para falar de Deus e tudo mais. Contra a vontade do pai, ele foi. Resumindo, com a história de Santo Antônio, maravilhoso, poderoso, santo, mais uma vez. Vou ver se tá tudo em ordem aqui. Tô falando rápido pra gente resumir. Então, aí ele foi contra a vontade do pai dele e aí chegou no mosteiro lá de Santo Agostinho e apaixonou pelos estudos, se aprofundou mais e foi se abrindo mais para esse chamado de Deus muito forte. E com o passar dos anos, ele sentiu que tinha que pregar a palavra em Marrocos e aí pediu para ser transferido, para fazer esse trabalho lá, e então ele foi. Mas olha as coisas de Deus, né, como são. Eu fico apaixonada e trago isso para a vida, para a vida pessoal, para minha vida e para todo mundo. Já mudei de lugar porque eu estou preparando aqui para um atendimento hoje ainda. Mas olha só que coisa linda. Que tudo tem um propósito, tudo tem um para quê e tudo tem as mãos de Deus na nossa vida, sempre. Na história de Santo Antônio, ele queria ir a Marrocos para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra lá. E aí, tudo, ele planejou, ele pediu autorização e assim foi. Mas no caminho, ele indo para Marrocos, ele ficou doente. E essa doença impediu dele chegar a Marrocos. E aí ele teve que voltar para Portugal. Só que no caminho, voltando para Portugal, o barco desviou e foi parar na Itália. E olha onde o barco parou. Justamente onde São Francisco de Assis estava, com mais 5 franciscanos. 5.000 franciscanos naquele momento. Olha que coisa maravilhosa, que lição para tirar. Era para ele estar ali naquele momento. E aí ele conheceu o São Francisco de Assis e se tornaram amigos. Inclusive, o Santo Antônio, ele fez um trabalho surreal, grandes milagres na Itália, e com o auxílio do São Francisco de Assis. E ele era conhecido, inclusive, com o mesmo propósito de São Francisco de Assis, ajudando os pobres, os necessitados, os animais. E aí vem a história do Santo Casamenteiro, de onde começou e por que ele ficou conhecido. Essa você quer saber, né? Tenho certeza que essa aí você está querendo saber de onde veio. Porque até então não era conhecido, ele era como São Francisco de Assis. Um propósito bem semelhante.
Só que aí todo mundo gosta de um casamento, né? Voltando com Santo Antônio, eu parei porque eu tinha que fazer umas orações para Santo Antônio ajudar aqui nos movimentos e voltar essa conexão. Pronto. Santo Antônio, casamenteiro. A história é massa. Vem comigo. Tudo começou com a moça que sonhava em casar, queria casar, mas naquela época não tinha condições, porque era uma época que precisava ter o dote, né? Os pais não tinham condições de bancar. E aí ela sem dinheiro, e para casar você precisava do dinheiro, né? Que época doida, gente. Vocês têm noção disso? Então a família da mulher tinha que ter o dote, o famoso dote, né? E aí ela ajoelhou e pediu a intercessão de Santo Antônio para ajudar ela a conseguir esse dinheiro. De repente, um milagre aconteceu. Santo Antônio apareceu e entregou um bilhete. Esse bilhete estava escrito para ela procurar um comerciante lá e entregar aquele papel que ele pesaria e entregaria uma quantidade exata, equivalente ao peso daquele papel. Ela obediente foi, né? Chegando lá no comerciante, ele até riu da cara quando viu o bilhete, né? Ele atendeu, porque imagina entregar a quantidade de moedas equivalentes ao peso do papel, assim que a história conta. Gente, ele foi lá, pesou, pegou um monte de moeda, colocou e foi colocando moedas até a balança se equilibrar. E aí foi colocando moedas e todo mundo surpreso e o comerciante também deu exatamente a quantidade que a moça precisava para se casar, do dote. E aí o comerciante depois lembrou que ele, anos atrás, ele tinha feito uma promessa e que ele cumpriria, caso recebesse, né, o que ele pediu, com exatamente a doação do valor desse peso, dessas moedas. E aí ele não cumpriu a promessa. Então o que aconteceu? Santo Antônio foi lá cobrar, né? A dívida. Você fez uma promessa, você deu a palavra e não cumpriu. Aí o santo veio e cobrou. E mandou a moça lá, vai lá naquele homem que ele tem uma dívida, que ele vai te dar o dinheiro para casar. E foi assim. A história é mais ou menos, só que eu dei, né, uma resumida. Mas é isso daí que surgiu essa fama, né, de Santo Antônio casamenteiro.